Então, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí, né, à nossa web de encerramento, na verdade, né, das turmas de qualificação, né, de duas turmas de qualificação do curso de Eletricista de Redes, de Distribuição de Energia Elétrica, né, uma turma que é de Taguatinga e outra turma que é do Gama, né, são duas turmas que estão tendo a última web aqui, né, na parte do EAD. Então, nessa ocasião, eu convidei aí nosso amigo Adonai Rodrigues, ele é engenheiro, né, de sistemas de potência, e aí eu acho que ele vai se apresentar para vocês, né, e fazer uma exposição a respeito do Sistema Interligado Nacional. E aí, desde já, Adonai, agradeço a sua participação, a sua disposição em estar aqui, né, e agora passo a palavra para você já. Caso você queira que eu compartilhe algum material ou que você quiser assumir o controle aí, eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui. Tá. Muito obrigado, Ângelo, pelo convite. Boa noite a todos, né? Como ele me disse, eu me chamo Adonai, sou engenheiro aqui do ONS. Prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Eu preparei uma apresentação para vocês a respeito do SIM do ONS também, que é uma peça fundamental no SIM, né, no Sistema Interligado, e com a visão ONS, né? Então eu já falo aqui desde já que é a visão ONS, vamos dizer assim, né? A gente que está aqui é como a gente vê, né, o sistema e como nós do ONS estamos inseridos nesse sistema. Aí, Ângelo, realmente eu tenho um material aqui também, um material aqui de apoio. Se você que sabe, se você quiser que eu te passe aqui também, você compartilha ou você me Você passa o controle. consegue, habilitou a... É porque eu sou meio... Deixa eu ver aqui. Fixar... Tornar um apresentador. Pronto. Acho que agora vai dar certo. Você consegue Tá, compartilhar. realmente. Não, sim, realmente. Então eu vou compartilhar aqui, aí você fica vendo aí se alguém levantar a mão, qualquer coisa, que eu acho que se eu compartilhar eu perco aqui essa visão. Tá, Eu vou acompanhar o enfim, pessoal aqui. beleza. Deixa eu compartilhar. Deixa eu achar aqui. É, deixa eu ver na minha tela, vocês me falam, tá? Tá tudo ok aqui. A tela tá Tá tudo bem, aparecendo né? certinho. Tá. Certo. Então, bom, né? Esse curso é o curso de qualificação de rede de distribuição, né, Ângelo, que você falou, no Sim, caso, né? sim, é o É o pessoal que mesmo? atua depois da transmissão, né? Mas Aham. eu fiz questão de convidar justamente porque eles queriam saber sobre esse processo que está antes da distribuição, né? Porque é algo que está, né? Que é interessante deles conhecerem, né? Sim. Mostrei já os mapas do Sistema Interligado Nacional, enfim. Mas eu acho que você trazer as informações estando aí seria mais Ah, enriquecedor ainda, certo? não, com certeza. Bom, então vamos dar início aqui, né? Lembrando aqui alguns conceitos que a gente fala muito, né? De SIM, Sistema Interligado Nacional. A gente tem a rede básica, né? Que são toda aquela rede ali acima de 230 kV. Aí tem o que a gente chama também de DIT, ou redes compartilhadas, né? Que é as demais instalações de transmissão que estão ali no 138, às vezes 69. Temos ali a rede de distribuição, né? Às vezes o pessoal também chama de semi-transmissão, algo assim também, né? Mas informalmente. Mas aí a gente tem a rede da distribuidora. Então, acima de 230 é o que a gente chama de rede básica, e que o ONS, vamos dizer assim, tem o controle e opera. Nas tensões abaixo, a gente tem o que eu falei para vocês, que são as DITs, ou DIT, que é as demais instalações de transmissão. De uma forma geral, a gente lida mais com a rede básica, a gente tem um maior controle, né? A DIT a gente chama mais de rede fronteira, a gente não tem muito controle, é mais acordos operacionais ali entre os usuários que a gente fala, né? E as transmissoras. E também nessa questão de terminologia, a gente no sistema, a gente tem no setor elétrico os agentes, né? E a gente usa terminologias para esses agentes. Então a gente usa transmissores e usuários. E quem são os usuários? Todos aqueles que se conectam. Quem são os transmissores? Todos aqueles que são donos dos ativos de transmissão, que recebem receita por esses equipamentos, né? Através de outorga aí da ANEEL e do Ministério de Minas e Energia.
Bom, então começando aqui, né? Eu vou falar dessa questão do papel do ONS ali, essa visão do ONS ali para vocês entenderem também que o ONS ele é um agente do setor elétrico também, e nós recebemos, né, a nossa receita também na arrecadação da transmissão. Abrindo um parênteses, né? Hoje eu trabalho nessa parte de apuração financeira do sistema, então eu trabalho na parte de contratação e apuração financeira. Então a gente contrata e aí, todo final de mês a gente roda a apuração financeira dos encargos de uso do sistema, né? Vocês que estão mais acostumados com a distribuidora, quando a distribuidora ela faz um contrato com um grande usuário, e ela tem duas contas, né? Tem a conta de energia e a conta de transmissão, né? Vamos dizer assim, a conta do fio. Então, a gente faz essa conta do fio aqui para transmissão também. E contrata, né? O ONS, dentro do setor elétrico, ele possui uma outorga das transmissoras para representá-las, através de um contrato especial que a gente chama de contrato de prestação de serviço de transmissão, que é o CPST. E a gente recebe poderes das transmissoras para poder representá-las, para poder operar os seus ativos, né, os seus equipamentos e firmar contratos em nome das transmissoras. Então, o ONS, todos nós aqui conhecemos ele muito aí como operador, mas ele também é um administrador do sistema de transmissão. Então, esses são os nossos dois papéis institucionais: operar o sistema e administrar. Mas, só um instante. Você tá no primeiro slide ainda? Porque tá aparecendo pra gente só o primeiro. Tô em primeiro. É Ah, porque eu tô fazendo uma introdução aqui pra não, gente desculpa. É começar, porque tá? eu achei que tinha Desculpa. outros desculpa aí. Pode continuar. Não, tranquilo. Bom, aí eu acabei falando aqui um pouco do contexto institucional, né? Do setor. Tá passando, né? Sim, agora eu tô vendo as Aham, siglas aqui. beleza. Obrigado. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é a estrutura institucional do setor elétrico, né? Então, a gente tem aqui, dentro dessa estrutura, a gente tem governo federal, governos estaduais, municipais, que atuam através de suas agências reguladoras, né, locais. A gente tem as agências reguladoras nacionais da União, né, federais. E, assim, o principal é esse círculo aqui, né, onde a gente tem o Conselho Nacional de Políticas do Setor Elétrico, né, que é o CNPE. A gente tem o CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Todos eles que têm uma ligação com o MME, que é o Ministério de Minas e Energia. E a gente também tem a EPE. Então a gente pode separar assim, né? MME tem três instâncias, vamos dizer assim, três braços, né? O CNPE é o conselho que vai formular as políticas públicas do setor elétrico. Então vai depender muito, claro, do governo, né? Então aqui existe sim uma política de Estado, mas muito influenciada pelo governo, né? Que tá, né, no momento. Então cada governo tem uma visão. Então o CNPL vai tender mais ali mais ou menos para a visão de cada governo. Mas eu posso afirmar para vocês que hoje o setor elétrico ele é bem estável, bem perene. Ele, claro que tem interferência política, mas não é tão grande, por exemplo, como a gente vê na Petrobras, enfim, outros setores aí. O CMSE é o Comitê de Monitoramento. Então, esse comitê ele vai monitorar o setor elétrico. Então, inclusive nós, como ONS, a gente repassa relatórios para o CMSE. A gente recebe também relatórios deles. Por exemplo, quando a gente tem todo um calendário aqui de novas obras, né, de transmissão. Então, todo mês o CMSE faz uma reunião de monitoramento. Inclusive, vocês podem pesquisar na internet também as reuniões, as atas são públicas. E nessa reunião tem o calendário estimado. Então, tem um calendário contratual e tem um calendário estimado das obras. E aí, muitas vezes as transmissoras antecipam, né? Ou então às vezes pode estar atrasado, mas na maioria das vezes elas antecipam. Então, a gente utiliza muito, pelo menos na minha área aqui, né? Os relatórios do CMSE. A EPE é a empresa de pesquisa energética. A EPE ela é muito importante para o setor elétrico, porque a EPE que vai fazer os estudos para subsidiar tanto o comitê de monitoramento quanto o conselho de políticas, né? Quanto as políticas públicas do setor. Então a EPE ela tem o chamado plano decenal. Ela faz um plano, um planejamento de 10 anos
do setor elétrico, de expansão, né, de transmissão, de geração. Então ela tem todo um equacionamento levando em conta crescimento econômico, PIB, crescimento da indústria, enfim, são uma série de variáveis. Então a EPE ela faz uma projeção do que vai ser ali em cada ano o crescimento da demanda e quais obras a gente tem que fazer. A gente tem que licitar, no caso o MME e a ANEEL, quais são as obras necessárias para que a gente não tenha um apagão no futuro. Então, a EPE ela veio nesse contexto do blackout que teve lá em 2001, por falta de investimentos no setor elétrico que ocorreu na década de 90. Então, a EPE ela surgiu nesse contexto de não deixar o Brasil passar por um blackout, porque ela está sempre se antecipando. Olha, daqui a 5 anos a gente vai ter um aumento da demanda de tanto, a gente precisa dessa obra aqui. A gente precisa de uma subestação nova, a gente precisa de novos geradores, novas usinas, a gente precisa de tantos megawatts de potência. Então a EPE norteia, através de estudos técnicos, científicos, o crescimento e a expansão do setor elétrico. Também a gente não pode sair expandindo aí se não tiver demanda, né? Concorda? Então ela faz essa junção do lado da viabilidade econômica e da necessidade de segurança, né? Segurança energética. Então a gente tem a ANEEL, que é a agência reguladora. A ANEEL também, além de a agência reguladora, ela também faz os leilões de energia, de transmissão. Então, a ANEEL ela tem um papel institucional muito forte, muito presente no setor. A ANEEL também que dá as outorgas das novas usinas no ambiente livre. No caso dos leilões de energia, é um ambiente regulado, que a gente fala, né? Então, no ambiente livre, a ANEEL ela também concede as outorgas. E também, dentro desse setor, a gente tem esses dois entes aqui, né, que é o ONS e a CCE. Vou falar da CCE primeiro, porque eu vou esmiuçar o papel do ONS. A CCE, ela é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. É lá onde os agentes vão assinar os contratos. Uma dúvida? Tá tranquilo, eu só vou desabilitar o áudio aqui, só para não dar interferência. Pode continuar, Dani. Não, tranquilo. Qualquer coisa, você pode me interromper, viu, Ângelo, aí, qualquer coisa. Que eu não tô vendo ninguém aqui. Só tô vendo a minha apresentação. Não, beleza, eu tô atento aqui. Então a gente tem a CCE, que lá é onde os agentes vão fazer os contratos de energia. Então as pessoas muitas vezes elas confundem, né? Porque o consumidor cativo, nós, né, da nossa casa, nossa residência, a gente que paga a Enel, distribuidora, a gente não, a gente paga uma conta só, vem tudo embutido ali, né? Mas existe uma série de parcelas ali, transmissão, encargos setoriais, tributos, aí tem o preço da energia, tem o preço da tarifa de distribuição, enfim, são uma série, tem também a rede de fronteira, são uma série de parcelas que vão compondo ali a conta de energia. A gente vê só o valor final, né? Mas é muito importante a gente separar essa coisa aí, a energia e o uso do fio. Tá? Então, às vezes o pessoal confunde muito, por exemplo, vem falar de energia comigo, né? Eu já não sou muito, não é a minha especialidade falar de energia, né? Porque aqui no INS a gente trata muito sobre o uso do fio. A gente realmente despacha as usinas na operação e tudo e tal. Mas a gente não mexe com os contratos de energia, preço de energia, isso a gente não tem atribuição. Então, a SCE ela funciona como assim, né? É uma câmara onde os agentes vão comprar e vender energia. O INS, então, ele tem essa função de operar o sistema, né? Sempre buscando aí uma solução ótima entre custo e segurança, e também administrar. O que é esse papel de administração da transmissão que o INS tem? Aí a gente a gente pega todo o processo de entrada de um novo agente no SIM, no Sistema Interligado Nacional. Desde a contratação até a pedido de entrada em operação, que a gente, em sério, a gente fala assim, ele começa na contratação, aliás, ele começa no acesso, no pedido de acesso, vai para a contratação, da contratação ele vai para a integração daquele empreendimento no SIM, né, no sistema, e da integração ele vai para a operação. E na operação também ele acaba resultando na apuração financeira, que é onde eu trabalho atualmente.
Aqui a gente também tem os agentes associados. O ONS, assim como esses outros entes, eles possuem conselhos administrativos e assembleias ordinárias de decisões. Então, o ONS ele é uma empresa privada, sem fins lucrativos, e ele é gerido por uma diretoria, tem um conselho, e o ONS também tem uma assembleia. E essa assembleia é formada por boa parte aí dos agentes do setor elétrico. Tem alguns critérios, né? Isso aqui também é uma parte que eu trabalho, porque a receita do ONS, ela vem da tarifa de transmissão, mas ela vem também da contribuição dos associados, né? Então, todos os agentes, as empresas associadas ao ONS, que tem poder de voto, elas pagam a contribuição para o ONS, que é um dos trabalhos que eu faço aqui. Então, quem são esses agentes associados? Então, geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia, consumidores livres, importadores, exportador de energia. Tá bom? E aí tem alguns critérios. Ele tem que ter o gerador tem que ter um certo nível de potência, se for consumo, tem que ter um nível de consumo para ele poder se associar ao ONS. Senão, ele é só um agente é, dentro do setor. Alguma dúvida? Tranquilo, Adonai, pode continuar. Então, aqui a gente tem as atribuições do ONS, né? Então, a estrutura legal do ONS ele se deu pela lei lá 9.648 de 98. Então, o ONS, inclusive, essa semana passada fez 24 anos, no dia 25 de agosto. Então, o ONS ainda é jovem ainda, né? Desde 98. O ONS ele surgiu num contexto de, não sei qual é a idade do pessoal aqui, né? Eu também não é da minha época, mas que a gente ouve falar, né, dos pessoal mais velho e tal, e estudando também o histórico, né, do setor. O Brasil ele passou de um sistema estatal para um sistema misto, né? Então, nos anos 90 aconteceu a chamada privatização. Então, antes dessa privatização, só existia a Eletrobras e as empresas estaduais. Então, a nível federal tinha a Eletrobras e a nível estadual tinha as empresas estaduais, né? Então, a Eletrobras com as suas subsidiárias, Furnas, Chesf, Eletronorte, eh, a Transmissão Paulista, CGT. Então, com o tempo, isso foi sendo vendido, agora culminou com a privatização total, né? Da Eletrobras, assim, a capitalização, né? O governo continua como acionista, mas ele vendeu a sua participação majoritária, né? Então, a Eletrobras, que dominava o sistema, ela tinha o grupo de coordenação da operação integrada, que era o chamado GCOI, que ficava lá em Brasília, no atual prédio do ONS, lá em Brasília. Então, o ONS ele surgiu dessa transformação da operação da Eletrobras para um ente imparcial, porque já que estavam surgindo novos players, então a Eletrobras, como um player, não podia operar, né? Vocês concordam? Então, precisava-se de um agente isento, imparcial, para definir o programa de operação de forma imparcial. Porque se a Eletrobras continuasse operando, poderia entender-se que ela, como mais um player, né, que ela estava operando ali a favor dela, né? Então é isso. O ONS ele é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob regulação e fiscalização da ANEEL. Tá muito importante. Que nós também aqui somos regulados e fiscalizados. O ONS ele não possui nenhum ativo de geração, transmissão e distribuição de energia. Aí, nosso papel aqui é serviço, prestação de serviço. A gestão centralizada da operação do SIM, ela garante a segurança da operação ao menor custo. E a nossa missão é garantir o suprimento de energia elétrica no país com qualidade, equilíbrio entre segurança e custo global da operação, como eu falei para vocês. Sempre pensando no custo e na segurança. Sempre custo e segurança. Não é tirar a segurança para ter o menor custo possível, mas também não ter uma segurança hiper mega, né, segura e um preço muito elevado. Então, há alguns números aqui do Sistema Interligado, né, Nacional, que são dados de junho, tá? Na verdade, de janeiro, né? Esse aqui de janeiro mas já aumentou bastante. Acho que, se eu não me engano, já está com mais de 1.200, tá? 1.200 usinas.
né? Nesse contexto aqui tem 1.157 usinas com 840 agentes. Qual a diferença? Porque tem agentes que tem mais de uma, né? Esse é o sistema interligado. Na rede básica de transmissão, a gente tem cerca de 169 mil quilômetros de LTs acima de 230 mil volts, né? Tem de 230, tem de 345, tem de 440, 500. A gente tem também ali no escoamento de Itaipu de 750 kV. E a gente também tem as linhas de transmissão de corrente contínua, né? Que são a que sai lá da Madeira, das usinas do Rio Madeira, né? Que é Porto Velho, Araraquara. A gente chama de interligação elétrica do Madeira. E a gente tem também as ligações em corrente contínua do Xingu, que são dois linhões. Um sai lá do Xingu, dessa subestação Xingu, lá no norte do Pará, e vai até Estreito, no sul de Minas, e a outra linha vai até o Rio de Janeiro. Inclusive, não sei se vocês tiveram oportunidade, se vocês estiverem subindo aqui pelo norte de Goiás, aqui pela região de Cocalzinho, então vindo de Brasília pela BR-080, vocês vão ver o linhão de 800 kV, que é menos 800 kV mais 800 kV, né? Dá uma diferença de potencial aí de 1,6 milhão de volts. Que vocês vão ver ali nas margens da BR-080, alguns trechos da BR-414, que vem lá do Pará e vai acabar lá em Minas. São mais de 2.500 quilômetros de linha. Na rede básica hoje, né, no sistema interligado, na verdade, a gente tem mais de 1.000 pontos de conexão, né, entre rede básica e distribuição. Nosso megawatt médio na operação é de 66 megawatt médio e o maior pico foi registrado em 2019 de 92,15 megawatt. Aqui é só para estrutura organizada do ONS mesmo ali, né, que fazendo propaganda aqui. Como eu falei para vocês, né, tem a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria. E a diretoria do ONS, ela é dividida em 5 diretorias. Tem o diretor-geral, que ele representa o ONS institucionalmente, guias políticas, né? E tem os outros diretores, que tem o diretor de TI. Esse diretor aqui ele engloba 3 áreas, né? Essa diretoria, que é TI, relacionamento com os agentes e ações regulatórias, que é onde eu estou lotado hoje. Tem a diretoria de planejamento. A diretoria de planejamento do INS, ela é muito importante para o sistema, porque, como eu falei para vocês, a EPE, ela faz o planejamento decenal, o plano decenal. Mas diretoria de planejamento do INS faz o plano até 5 anos. Então, até 5 anos, no curto prazo, a gente fala o INS planeja. E o INS, ele formula um produto chamado, dois produtos, na verdade, né, que é o Programa de Ampliação e Reforço e o Programa de Melhorias. Então, naquela subestação tal está sobrecarregando, então o INS propõe melhorias de obras também para que aquela subestação, ou linha, ou equipamento do sistema seja evoluído. A diretoria de operação, né, que a gente costuma falar que é o filé mignon da casa, né, é onde está concentrada aqui a maior quantitativo de funcionários e, enfim, é onde acontece aqui toda a mágica, né, da operação 24 horas. E tem a DAC, que é a Diretoria de Assuntos Corporativos, que é a diretoria que administra o ONS, vamos dizer assim, né. Essa diretoria aqui, que a gente chama de DTA, é a diretoria que administra a transmissão, o sistema de transmissão. Que algumas também mais institucionais, né? E aqui só um pouquinho para vocês também, curiosidade, né? O ONS Números, hoje, 791 empregados, sendo 403 engenheiros, 55 engenheiros de operações, 74 operadores. São 4 centros regionais, que é o Centro de Operação Norte e Centro-Oeste em Brasília, o Centro de Operação Nordeste em Recife, o Centro de Operação Sudeste no Rio de Janeiro, o Centro de Operação Sul em Florianópolis. E em Brasília também, além do Centro Regional Norte e Centro-Oeste, tem o Centro Nacional de Operação. E uma curiosidade, apesar do Centro Nacional de Operação ser em Brasília, a administração da empresa, a sede, é no Rio. Aqui as localidades, né, do ONS. Então, em Brasília, ele fica ali, né, no final da Asa Sul, ali no CIA, Florianópolis, Recife e o Rio de Janeiro.
Aqui para vocês verem os recortes, né, aqui da sala de operação de cada uma dessas localidades, né, que é a sala de operação de Brasília, a sala de operação do Nordeste, a sala de operação do Sudeste, e aqui é do Sul. O Sistema Interligado Nacional, agora vamos para eles, né, características gerais. Esse mapa aqui, como o Ângelo já deve ter falado, você já deve ter visto, né? Então, sim, ele cobre, né, ele quase todo o território nacional. Vocês podem ver que ele acompanha meio ali a densidade demográfica, né? Então, mas por que que não tem linha para cá? Porque aqui não tem muita densidade demográfica, não tem população, né? Então, o sistema de transmissão ele acompanha, né, assim, a densidade demográfica. O país ele é mais denso nas partes litorâneas, né, e vai diminuindo essa densidade. Apesar de que aqui em Goiás a gente é muito denso aqui de linhas, né? Porque aqui é uma região, vamos dizer assim, de entroncamento, né, de interligações. E aqui você, em Goiás, você liga aqui, ó, região de Rondônia, Mato Grosso com o Sudeste, você liga o Norte, você liga aqui através de Goiás, da Bahia, o Nordeste. Então aqui é uma região de muitas interligações. Aqui em Brasília tem uma subestação sistêmica, que a gente fala, que é uma subestação de interligações, que é a subestação Samambaia. Aqui, como eu falei para vocês, ó, a gente tem a as duas linhas de Xingu, né? Uma que sai daqui da subestação Xingu, que é da usina Belo Monte, né? Sendo mais claro. Então, isso aqui é corrente contínua, que ela vem desembocar aqui em Estreito, no sul de Minas, e a outra lá na subestação Terminal Rio. E a outra linha é a interligação elétrica do Madeira, que é essa preta aqui, que é, Porto Velho, Rondônia, até Araraquara, no São Paulo. A gente tem uma outra linha também de corrente contínua, mas a gente acaba não contando ela como parte do sistema. E, na verdade, ela faz parte do escoamento de Itaipu. Essa é uma curiosidade, Itaipu ela tem um tratamento todo especial, por ela ser binacional. Então, é esse escoamento aqui, vocês estão vendo meu mouse? Tá, Ângelo? Não sei Sim, se dá sim, pra... tô Tá, né? vendo. Ele Então, sim. aqui, ó, da Quiser usina... talvez. Oi? Não, não precisa. Tá dando para ver. Talvez aumentar ele, mas não tem necessidade não. Tá bem visível aqui. Aqui, ó, né? Pronto. Aham, tá. Então, eu tô aqui, ó, na Itaipu, ó. Tem duas linhas, você tá vendo aqui, ó, é corrente contínua também. Essa daqui, ela é de, se eu não me engano, acho que ela é de 600 kV em cada polo, né? E só que essa daqui, ela não é considerada parte do sistema, tá? Ela é considerada como é, a gente chama de ICG, que é Instalações de Centrais de Geração. Então, ela não faz parte da rede básica, ela é um escoamento. Então, é como se fosse a usina de Itaipu, ela desemboca aqui em São Paulo. Até aqui a gente considera como o escoamento dela, não como uma linha sistêmica. Então, na questão da geração, né? O nosso sistema hoje ele permite um sistema, né, como eu falei, misto, né? Misto porque ele tem agentes privados, agentes estatais. Hoje a maioria, mesmo as empresas estatais, elas são de economia mista, né? Como a Eletrobras agora. O governo vendeu a participação majoritária, mas continua tendo a maior fatia das ações. Acho que quando eles vendem fica de 49%, né? A gente tem, por exemplo, a Copel no Paraná. A Copel ela continua sendo do governo do Paraná como maior acionista, mas é de capital misto. A gente tem a Celesc em Santa Catarina, que é estatal. No Rio Grande do Sul, as empresas foram privatizadas agora, que é a C3E, que a gente fala, né, que é CEEE. Eu acredito que essas são as das poucas e remanescentes estatais mesmo, que era do Rio Grande do Sul, que foi privatizada. Acredito que agora mesmo é só a Celesc e a Copel. Então, são múltiplos proprietários, e totalizando aí 161 usinas hidrelétricas, né, em 22 bacias hidrográficas. Então, tem uma capacidade instalada de 109 gigawatts. As usinas hidrelétricas despachadas pela ONS são 161, claro, que todas as usinas hidrelétricas elas se enquadram aqui no critério de despacho. O que é despacho? O ONS ele faz um programa de operação
E as usinas têm que obedecer. Ele vai falar quanto que cada usina tem que gerar, quais são as usinas que estão disponíveis, enfim. Então, a programação da operação ela leva tudo isso em conta. Ah, tem 109 gigawatts, quer dizer que vai usar tudo? Não, normalmente não, por causa da sazonalidade, manutenções, enfim, tem uma série de fatores, preço também. Então, a gente utiliza tudo que a gente tem disponível, né? Então, a previsão é de que tenha 110 gigawatts no SIM 2025. Vocês podem ver que a usina hidrelétrica cresceu muito pouco. Não existe hoje mais no Brasil grandes projetos de usinas hidrelétricas, né? Hoje a tendência é de pequenas centrais e a tendência é de aumentar muito aí a geração de energia eólica e fotovoltaica e também a térmica, né? Principalmente a gás está crescendo muito no Brasil, porque as usinas eólicas fotovoltaicas, elas são usinas que são intermitentes. Não dá para você dimensionar com precisão ali a geração de energia dessas usinas, né? Então você tem que operar aquilo que você consegue controlar. No caso, o vento, o sol, você não consegue controlar muito. Então você opera os outros modais de energia em cima da fotovoltaica e da eólica. Mas está crescendo muito no Brasil as usinas termoelétricas, principalmente a gás, porque são usinas grandes, de grande porte, né? A gente está falando aqui, a gente tem uma usina aqui, por exemplo, em Sergipe, que é o TE Porto de Sergipe, que ela em capacidade instalada, ela tem maior capacidade do que a usina de Tumbiara, por exemplo, num espaço assim 20, 30 vezes menor, né? Então as usinas a gás, elas têm apresentado aí uma grande vantagem e têm crescido bastante no sistema elétrico. Então, a matriz elétrica brasileira, né? Falando de matriz elétrica, né? A geração hidrelétrica ela ainda é predominante, né? Ela é cerca de 60% da matriz. A geração termoelétrica ela é complementar, né? Com diversas fontes. Tem a nuclear. A nuclear também é considerada uma termoelétrica, cujo combustível é urânio ou plutônio. A carvão, gás, perdão, gás natural, né? Como eu disse para vocês, está crescendo bastante. De óleo, né? Combustível e diesel. São as mais poluentes aí, as menos eficientes. E aí a gente tem um aumento da participação de fontes renováveis também, né? A eólica, biomassa e solar. A geração hidráulica, ela vai perder relevância, né? Ela até 2026, essa participação dela vai abaixar para 55. E a previsão é que caia para menos da metade ali nos anos futuros. Por que não existem grandes hoje projetos de usinas hidrelétricas? Por uma série de fatores. Questão de custo. Hoje o governo não tem grande capacidade de investimento. As empresas não querem investir em grandes projetos assim que demoram anos às vezes ali para ser viável, né? Num país que a segurança jurídica é muito baixa, a questão ambiental no Brasil é muito complicada. Então, não existem hoje projetos de grandes usinas hidrelétricas. A última foi a usina de Belo Monte. E agora, recentemente, a gente teve uma usina hidrelétrica de médio porte, também a São Roque, que está entrando no sistema. Então, agora falando de geração, né? Aqui a gente está falando de potência instalada, né? E a prevista, né? Não, falando de capacidade instalada. Falando de geração. Essa capacidade instalada das usinas hidrelétricas, ela, no dia a dia, ela ainda é menor do que a geração em si, né? É ainda menor do que o previsto, justamente pela entrada dessas renováveis e tal. Só que muitas vezes também as hidrelétricas nos salvam. Esse ano mesmo a gente não vai ter racionamento, porque a gente poupou aí os reservatórios, né, do ano passado para cá. A gente utilizou bastante as outras fontes, principalmente as termoelétricas, a fim de poupar, porque a previsão é de que esse ano a seca é pior do que do ano passado. Então, com essa previsão, o INS ele já centrou a operação para não gastar os reservatórios, as linhas hidrelétricas, né? Então, até abril, maio ali desse ano, a gente ainda estava poupando bastante as linhas hidrelétricas e agora a gente pode usufruir com mais segurança agora o restante do ano.
operação do SIM. Então, como eu disse para vocês, né, então o ONS ele sempre faz essa operação buscando equalizar essa relação entre custo e segurança. Então, a gente evita racionamentos, minimiza os custos de operação. Na parte de segurança, a gente evita ocorrências e minimiza os efeitos de blackouts. O despacho térmico por questões de segurança. Hoje a gente tem, inclusive, um monte de usinas térmicas que elas ficam ali como backup. Se acontecer alguma coisa, a gente perdeu alguma usina, a gente perdeu algum tipo de sistema de escoamento, a gente tem usinas ali emergenciais, que a gente fala. Isso acaba aumentando um pouco o custo, né? Porque às vezes a gente tem que pagar essas usinas mesmo não produzindo, só para ter essa segurança. Aqui só a questão da cadeia de valor do ONS mesmo, né? Para passar para vocês. Tem muito a ver ali com a questão da diretoria, né? Da administração da transmissão, principalmente. A gente quer levar esses valores, né, de governança e sustentabilidade. Gestão das transformações da organização. O ONS ele tem se modernizado bastante, é muito atento à modernização do setor, está bem à frente aí nessa questão de modernização. Essa aqui é exatamente a parte que eu trabalho, né, relacionamento com os agentes, como eu falei para vocês, de integração das instalações, planejamento da operação, administração dos contratos. Aqui é a parte que os agentes têm o relacionamento com a gente. E pensando um pouquinho no futuro, a operação no futuro, ela nos traz uma série de desafios, né? Entre eles, a gente tem maior complexidade na operação, né, devido à entrada cada vez maior de fontes renováveis intermitentes. Isso dificulta muito a operação, não só do ANS, mas também dificulta, por exemplo, a operação da distribuidora, principalmente quando a gente fala de geração distribuída, na distribuição, porque ali você vai ter energia bidirecional, né, no caso da distribuidora, que antes você tinha fonte e carga, hoje você tem energia bidirecional. No caso do ONS, né, no SIM, né, sempre essa energia ela flui ali de forma, né, bidirecional, mas com certeza essas fontes elas adicionam esse fator de imprevisibilidade. Então, hoje existem vários equacionamentos, modelagens matemáticas para a geração eólica e geração fotovoltaica, mas mesmo assim é muito imprevisível. Então, não dá para você falar assim, amanhã vamos gerar tanto de energia eólica. Não dá. Você tem que é na operação ali no tempo real. Se a operação bateu, a eólica bateu 10 megawatts, controla as outras, para sempre equalizar entre fonte e carga, né? Sempre equalizar entre geração e carga. Um outro desafio também é as novas tecnologias, né? Que vem chegando no mercado de energia, principalmente o armazenamento, que permite maior integração das fontes renováveis e oferece flexibilidade. Isso aqui é um tema importante, inclusive já teve vários seminários no ONS, o ONS já tem se preparado para a chegada dessa tecnologia, que é das baterias. Em algum momento, a gente vai ter uma tecnologia de baterias de ponta, baratas e eficientes, né? E a partir desse momento que a gente tiver essas baterias de ponta baratas e eficientes, a gente vai ter que lidar também com armazenamento de energia elétrica, né? Porque antes a gente tem armazenamento de energia na sua forma como energia potencial, no caso da gravitacional, no caso das usinas hidrelétricas, como energia química, no caso das termoelétricas. Dá para dimensionar, né? Mas até hoje a gente não tem esse armazenamento de energia elétrica, né? Fisicamente falando. Ah, então, os reservatórios das usinas hidrelétricas eles passam a ser usados como baterias. Um aumento crescente da micro e mini geração, né, distribuída, principalmente através de energia solar. Então, de 9 gigawatts em 2022, a previsão é que chegue em 20 gigawatts em 2025. Só para vocês terem ideia, né? Vocês viram que o megawatt médio do Brasil é de 66, né? Megawatt médio. Gigawatts médio. Incorporação massiva de tecnologia para lidar com as mudanças climáticas, que é um outro ponto importante, preocupa muito o INS. Independentemente ali das teorias sobre a origem das mudanças climáticas, se ela é fruto da ação do homem ou se não é, ela tem acontecido.
e ela tem afetado o setor de energia. A gente tem visto aí secas cada vez piores. A cada ano que passa, a situação ela piora, né, no relação à seca, em relação às mudanças climáticas. E uma coisa aí que é muito pregada, né, para fora, é a questão da matriz mais limpa e descarbonizada, né? Então, cada vez mais o mundo caminha para um sistema, né, de geração cada vez mais limpo, cada vez mais carbonizado, cada vez com menor impacto ambiental, mais seguro. Então, a geração solar, a geração eólica, ela veio para ficar e para aumentar, e a gente vai ter que realmente enfrentar os desafios da operação desse tipo de geração. Bom, é isso. E tá aí uma propaganda aí para vocês, né? Seguindo o ANS aí nas redes sociais. Agora tá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Só vou fazer uma propaganda aqui também no YouTube, gente. Lá no YouTube do ANS tem uma série de coisas interessantes, de dados, assim como no site também. Mas no YouTube, fazendo uma propaganda aqui da minha gerência, tem um curso de tarifas. Então, quem quiser entender um pouquinho aí como são calculadas as tarifas de transmissão, lá tem um curso completo, eu acho que são 10 videoaulas, acredito, sobre tarifas, para quem quiser seguir aí também nessa área de regulação. E também a gente tem um aplicativo, né? A gente tem um site de relacionamento que é o Sintegre. Depois você podem fazer cadastro como estudante, ou até mesmo no e-mail institucional da empresa que vocês trabalham e acompanhar ali dados que não são abertos, né, no site. E também a gente tem um aplicativo da transmissão, o app da transmissão no ANS. Você consegue. O Sintegre também está no. Tem um aplicativo do ANS, né? E também tem um aplicativo da transmissão, especificamente. Vocês podem estar dando uma olhada. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, estou aqui à disposição para falar. Então, eu vou te agradecer, Adonai, pela sua contribuição, né? Eu acho que, assim, as informações que você trouxe vai agregar bastante, né, no contexto, né, dos profissionais que estão aí, né? Então, só contextualizando, né, tem pessoal aqui, a maioria é das turmas de Brasília, né? Só que tem alguns que tem turmas que são de outros estados. Se eu não me engano, deixa eu ver se o de Amazonas está aqui, o Felipe. Não, não tem. É porque assim, tem uma outra modalidade de curso que tem Opa, tô aqui, pessoa. Ó, o professor. Felipe tá ali, ó, é do Tô Amazonas, aqui, né? Eu sim. falo do Amazonas por causa eu lembro do Felipe. Tem pessoal do Rio Grande do Sul, enfim. E aí eu expliquei justamente esse contexto do sistema interligado, né, na última aula com eles. E aí me deu a ideia de falar, não, vou chamar o Adonai, né, porque já que está encerrando as duas turmas, tem gente de outros lugares do país, então agradeço demais aí a sua contribuição. E agora eu deixo aberto aí para o pessoal perguntar, né? Sei lá, falar alguma consideração a respeito. Peço que levantem a mão para a gente organizar aqui. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Se não tiver Não é pergunta, a nada. gente encerra por aqui. Sim, professor. Mas, opa, quem que é o. Fala aí, Ali, Marcelinho. Fala, Marcelo. eu queria perguntar para a Dona o seguinte. Dona, você fez agora o curso de energia fotovoltaica, né? Energia solar. É o seguinte, tem dois sistemas, o on-grid e o off-grid. O on-grid é quando você está ligado à rede, o off-grid você não está fora da rede, né? Certo. Nesse, no caso, quando eu vou interligar o sistema na rede, o on-grid, eu vou gerar uma carga, né? E o restante vai para a rede, né? Certo. É certo. Aí o que acontece? Quando eu faço esse sistema on-grid, eu tenho que informar, faço o projeto, eu tenho que informar também para a ONS o que eu estou mandando para a rede, não é isso? Não, depende. É o seguinte, no caso, o nosso relacionamento é até a distribuidora, como eu falei para vocês. A gente lida com rede básica, né? Então, você pensa assim, a distribuidora é um cliente nosso. Então, ela vai comprar energia, ela vai pagar o fio e distribuir para os cativos. Se você está fazendo isso na sua casa, uma mini geração distribuída, né? Um micro, você vai ter o seu contato com a distribuidora.
Então, você vai fazer um contrato com ela, você vai mandar o projeto para a distribuidora, que é a dona ali da rede que você está se conectando. Agora, vamos pensar que você é um grande investidor, você tem dinheiro para montar um parque eólico ou um parque fotovoltaico numa fazenda, uma grande usina, vamos supor, a gente tem uma usina aqui de 400 megawatts de potência, só para você ter uma ideia, a 400 megawatts é o tamanho da usina de Corumbá, Corumbá 4, né? Então, 400 megawatts de potência, numa fazenda o cara faz o sistema solar. Nesse caso, ele vai se conectar na rede básica, aí o relacionamento dele é conosco. Entendeu? Mas se você tá falando de residencial, comercial, não é isso? Long grid. Aí o Isso. seu relacionamento é com a distribuidora. Aí, a partir do momento que aquele seu projeto impacta a distribuidora, ela vai repassar isso no contrato dela com a gente. Entendeu? Entendi. Inclusive, esse próximo, em outubro agora, começa o que a gente chama de recontratação, onde as distribuidoras elas podem rever os seus contratos, os montantes de energia que elas estão utilizando da rede. Todo ano, em outubro, elas têm essa oportunidade e, com certeza, tudo isso reflete ali na recontratação dessas distribuidoras. Ah, entendi. Esclarecida? Esclarecido, porque eu achava que, como a ONS ela opera o sistema elétrico, né? Aí eu assim, porque no caso que poderia dar uma sobrecarga na rede, né? Porque Depende. Se você dá uma sobrecarga, tem que ser uma mega usina para e, você realmente impactar, né, e, o sistema de transmissão. acho que eu entendi. A minha pergunta era só essa mesmo, minha É, dúvida. não, realmente, tem que ser uma coisa muito grande para impactar. No caso, por exemplo, para você ter um relacionamento com a ANS, para se conectar na rede básica, primeira coisa, você tem que pedir autorização do governo. No caso, você tem que ir lá no Ministério ou na ANEEL. E ela emite o que a gente chama de um ato de outorga. Com esse ato de outorga, você pode se conectar no SIM, no Sistema Interligado, na rede básica. Entendeu? Agora, nesses projetos que a gente está acostumado, aí, né, de casa, de comércio, que são chamadas mini micro geração distribuída, nesse caso o relacionamento ele é todo com a distribuidora. Porque essa rede das cidades, que o pessoal está mais acostumado, é da distribuidora. Então, ela é a dona, ela que opera, administra, ela faz tudo. Ah, então tá ok. Minha dúvida era essa mesmo. Obrigado. Nada. Mais alguém aí, pessoal? Eu, professor Flávio. Sim, eu tenho pergunta, professor. Oh, peraí, quem que é o primeiro? Quem falou primeiro? Flávio. Pode ser eu, Francisco? Pode, Francisco, manda ver. É o seguinte, como o Adonai falou sobre uma possível tecnologia de armazenamento, no caso as baterias, essa possibilidade é só para armazenar em grande escala, tipo para distribuição, ou seria a tecnologia também incluso para o sistema off-grid, no sistema solar? O sistema, exatamente. O que a gente colocou é que a gente já tem né, protótipos mais eficientes, só que a gente tem problemas de suprimento de material, né, que utilizados para bateria. Então, a gente acredita que a gente está muito próximo de uma disrupção, vamos dizer assim, né, no conceito de armazenamento de energia nas baterias. Hoje a gente sabe que é muito cara, as matérias utilizadas são escassas, por isso que elas se tornam muito caras, né, o lítio, enfim, todo o material utilizado nas baterias. Só que já existem vários estudos, tecnologias, pesquisas das grandes empresas, universidades do mundo afora, que apontam que as baterias elas vão ficar mais baratas, com novas tecnologias, novos materiais, mais acessíveis, né? Então, assim, não sei te dizer exatamente qual a tecnologia, né? Mas que a gente espera que nesse prazo aí de no máximo 10 anos a gente já tenha essa tecnologia já bastante inserida. Então, a gente tem que se preparar. No off-grid não vai nos afetar, né? Mas assim, vai ser uma grande oportunidade aí para o pessoal que faz off-grid, né? Mas o que a gente está preocupado mesmo é com o armazenamento na rede, né? Em grande escala. Entendido, muito Beleza. obrigado. Nada. O próximo é o Flávio. Fala aí, Flávio. Oi, boa noite. Em relação a
dessa demanda crescente, em questão da energia fotovoltaica, né? O pessoal está cada vez aumentando aí a questão da instalação aí nas casas aí. Então, ou seja, isso aí futuramente, claro, vai diminuir também a questão do valor, né? E isso também pode impactar, né? Na questão também de geração, porque não é todo mundo que vai usar o sistema, né? Não vai, vamos botar assim, vai ter uma sobra em relação a isso aí. E é o que a gente ouve muito falar aí, pode estar vendendo também para a operadora. Não sei se eu estou errado também, para me corrigir, mas eu acho que acredito também que é um futuro também em relação a isso aí, né? Sim, não, exatamente. Você está falando do on-grid, né? No caso da microgeração distribuída, da mini geração distribuída, você pode suprir a sua carga e o excedente você vende para a distribuidora local, né? Por enquanto, isso não tem um impacto muito grande, que é uma porcentagem pequena, né? Mas a partir do momento que esse tipo de instalação crescer e aumentar no sistema da distribuidora, isso vai impactar no preço do serviço dela. E pode, inclusive, essa discussão, o pessoal fala, a ANEEL quer taxar o sol. Porque as distribuidoras elas querem dar uma taxa para quem joga energia na rede. É uma taxa de uso. Hoje, no sistema, na rede básica, quem que paga a rede básica? Quem consome, quem gera. Todos eles são usuários. Lá no começo da apresentação, eu falei lá, né, os agentes, os usuários são os consumidores, os distribuidores e os geradores. Então, hoje na rede básica, tanto quem consome quanto quem injeta, ele paga o uso do fio, entendeu? Porque você está usando o fio. E a alegação da distribuidora é que quando você injeta energia na rede dela também, você está usando o fio dela. Você está promovendo ali o uso dos equipamentos, está gastando, está dando manutenção para ela. Então, essa questão da taxa que a distribuidora tem falado, as distribuidoras têm falado, têm lutado por isso, da microgeração, da geração distribuída, é porque se isso não for taxado, quem não tem vai pagar por quem tem. Entendeu? Por exemplo, se você tem um sistema, o meu vizinho não tem, ele está pagando por causa do custo que eu estou adicionando na rede. Mas realmente, o que você falou aí é uma possibilidade aí de injeção de energia na rede, e é um assunto bem interessante aqui também, para a gente falar aí num segundo momento aí. Valeu, obrigado. Beleza. Vinícius levantou a mão, pode ficar à vontade, Vinícius. Opa, e o sistema off-grid também vai pagar tarifa por não causar manutenção na rede daí? Como não vai Não. pagar... Aí não paga, né? Porque você não está onerando a rede. Você tem o seu, né? A não ser que o governo invente algum imposto, né? Que você sabe, né? A gente está no Brasil, né? A gente não pode falar que uma coisa dessa nunca vai acontecer, né? O Brasil vai falar, não, o sol é propriedade do Estado. Então, brincadeiras à parte, mas a gente, eu não duvido. Mas, logicamente, pensando nessa tese, né? O sistema off-grid, ele não onera a rede, então não tem por que pagar aí o uso da rede. Mais alguém, pessoal? Caso não tenha mais ninguém, vou fazer o último agradecimento aqui. Novamente, Adonai, muito obrigado. Acho que você já deixou em aberto aí para vir outras vezes, né? Então, se tiver alguma outra oportunidade, né, pode deixar que eu vou ser prudente em te convidar. Eu sei das suas demandas também. Não, Mas tá muito tranquilo. obrigado mesmo. Também me coloco à disposição, qualquer coisa que você precisar aí no sentido de a gente contribuir de alguma forma com vocês, me coloca à disposição também, tá bom? Então, igualmente. Também me coloco Obrigadão. aí à disposição, tá? Tá bom, tchau, Até tchau. mais, gente. Eu que agradeço aí. Obrigado. Boa noite para Boa vocês. noite, tchau, tchau.